estamos aí no nosso quinto episódio, nosso quinto estudo a respeito dos dons espirituais. Estamos orando a Deus que use esse tempo, para se revelar ainda mais, que nós saiamos, quando e se nós sairmos, não é uma fala de desespero, não, a gente crê na volta de Jesus. Então, se nós sairmos, ou quando nós sairmos, que saiamos uma igreja mais conhecedora, uma igreja mais firmada na palavra, uma igreja mais alegre, na certeza que a palavra de Deus está se cumprindo e que Cristo está voltando. E entre os dons que nós estamos estudando, esse aqui é um dom muito relevante, muito importante, que é o dom da profecia. Então vamos aí para o nosso primeiro slide, com os dois primeiros textos, o texto de Efésios capítulo 4 e o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Semana passada nós vimos o dom de apóstolo, o dom do enviado, o dom dos missionários. Esse estudo já está no site da igreja, então todos os versículos citados, os detalhes estão lá, e você pode acompanhar. O de hoje, depois do término do estudo, a gente vai postar também no site para você poder acompanhar. Vamos resgatar um pouquinho do que a gente viu. Nós vimos que antes de ter dons, precisamos ser espirituais. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos vivificados em Cristo e recebemos o dom do Espírito Santo, 2 vezes. O dom do Espírito como fôlego de vida, lá em Adão e Eva, e o dom do Espírito de novo nascimento. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é espiritual. A partir do momento que recebemos o dom do Espírito, nós fomos batizados. Cristo nos batizou, nos mergulhou no Espírito Santo de Deus. E nós vimos que o Espírito é incontrolável. Vimos isso numa quarta-feira e domingo eu falei sobre isso. Abrirmos as janelas das nossas vidas e deixar o sopro, o vento do Espírito Santo agir em nós. Depois nós vimos o dom do apóstolo, o dom do enviado. E hoje nós vamos ver o dom de profeta, o dom de profecia e o dom de profeta. Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Efésios 4:11. 1 Coríntios 12:28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente. Então tem uma ordem cronológica, tem uma ordem de importância. Não é que um dom é mais importante que o outro, mas um dom acontece primeiro que o outro. O texto de 1 Coríntios 12 vai dizer que todos os dons são importantes, e vai dizer ainda que cada um dos dons, cada um dos membros que faz parte do corpo são úteis. O olho não pode dizer que quer ser mão e deixar de ver, não existe isso. Todos são colocados por Deus e são úteis, mas em ordem de importância, vamos dizer assim, cronológica, primeiro apóstolo, segundo profeta. E a gente já vai entender o porquê. Por que que Deus coloca primeiro os apóstolos e segundo os profetas? A ordem dos fatores, na matemática, não altera o produto, mas no mundo espiritual altera. Se você multiplicar 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 continua sendo 6. Mas não se começa uma igreja, primeiro, com o dom de línguas, não se começa uma igreja com o dom de cura, não se começa uma igreja com o dom de governo, não se começa uma igreja com outros dons. Uma igreja se começa com o dom de apóstolo. Então, Deus envia Jesus, o apóstolo de Deus. Jesus é o enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois nós temos Cristo enviando os seus discípulos, enviando os seus apóstolos. Então os apóstolos são enviados do enviado de Deus. Tudo bem até aqui? Nós temos essa linha de importância. Quem foi que enviou?
O Cristo, que é o apóstolo, ele é o amém de Deus. Isso aparece lá no texto de Corinto. Cristo é o amém, ele é o sim, ele é a resposta de Deus. Lá nas cartas, no Apocalipse, Cristo se apresenta como amém. Assim diz o amém, a testemunha fiel. Por que Jesus é o amém? Porque ele cumpriu as profecias. As profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem em Cristo Jesus. E aquelas que ainda não foram cumpridas, elas passam a ter o significado mais profundo a partir de Cristo Jesus. Ele é o amém de Deus, Cristo é a revelação completa de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Cristo envia o Espírito Santo, e agora a igreja, o corpo de Cristo, é iluminado pelo Espírito Santo, é sustentado pelo Espírito Santo, é suportado e capacitado pelo Espírito Santo, para que as palavras de Jesus sejam entendidas, para que as palavras de Jesus sejam compreendidas. Tudo bem até aqui? Como é que nasce uma igreja? Alguém é enviado. Uma vez que essa pessoa foi enviado, plantador de igreja, o apóstolo, o missionário, alguma coisa começa. Eu coloquei aqui no próximo slide, né? A igreja nasce, se organiza e se mantém. Como é que a igreja nasce? A partir da pregação, do testemunho de um apóstolo ou de um evangelista. A gente vai falar semana que vem sobre o dom de evangelista. Então você tem o apóstolo, é aquele que tem essa pegada missionária, tem uma pegada um pouco mais distante, uma questão um pouco mais transcultural. E o evangelista é aquele camarada mais do tete a tete, é aquele camarada do evangelismo de rua, de praça, de trem. Esse também é um plantador de igreja. Semana que vem nós vamos para o evangelista. Mas hoje vamos pensar no profeta. Então a igreja nasce a partir da pregação. A primeira coisa que acontece, a pregação para crianças, para adolescentes, um culto no lar, um culto numa casa. A igreja de Cristo começou ali, 2 ou 3 reunidos. Alguém foi enviado para testemunhar. Quando começa a se organizar? A partir da palavra profética. A partir do ensino aprofundado, do ensino corajoso, do ensino ousado da palavra de Deus. E a gente já vai entender o que é essa palavra profética. Como é que a igreja se mantém? Então ela nasce com o evangelista, ela nasce com o apóstolo, ela nasce com o missionário. Ela começa a tomar corpo, às vezes o apóstolo vai embora e surge a figura do profeta. Ou o próprio apóstolo é esse profeta. Isso acontece com Paulo. Nós vemos Paulo 1 ano e 8 meses na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Ele é enviado como apóstolo. Ele fica lá como pregador, como doutrinador, como professor, como um profeta de Deus. Na igreja em Éfeso, Paulo fica 3 anos. Mas tem outros lugares que Paulo abre, vai embora e manda um pastor para cuidar. A gente tem Tito, Timóteo, que são colocados por Paulo como pastores. Como é que a igreja se mantém? Então, foi aberta por um evangelista, foi aberta por um missionário, tomou corpo, as pessoas começaram a aceitar Jesus, a palavra profética, a palavra bíblica, a palavra de Deus. Como é que a igreja vai crescer? Aí depois vem a figura do pastor, que vai ser o 4º dom que a gente vai ver. Semana que vem do evangelista, daqui a 15 dias o dom do pastor. Vamos fazer uma definição. Entrou aqui o meu primo, o Fernando César, Deus abençoe. O Luciano, lá de Arandu, Deus abençoe a Luciano, em nome de Jesus. Como é que a gente pode fazer uma definição? Vamos lá. A palavra profeta no Antigo Testamento, que tem esse desenho que vai aparecer aí para você, aparece como profeteia. A sua melhor tradução, a sua melhor definição, isso eu retirei do léxico, tá? Tirei do próprio dicionário. Então, profecia significa discurso que emana da inspiração divina. Da onde vem o discurso? O discurso vem do divino, o discurso vem do eterno, o discurso vem do transcendente, o discurso vem do sobrenatural. O discurso vem de fora. É a declaração dos propósitos de Deus.
No Novo Testamento também é usada a mesma expressão. Profeta no Antigo, profeta no Novo, a mesma expressão, o mesmo significado. Então, qual que é a primeira, principal definição de profeta? É alguém que discursa, alguém que fala da parte de Deus. Por isso que o termo mais usado no Antigo Testamento, quando a gente fala de profeta, a ação, o discurso do profeta, era o tal do assim diz o Senhor. Então, quando você vê um profeta surgindo no Antigo Testamento, você pode lembrar de vários. Moisés era profeta, Samuel era profeta. O próprio Josué usa esse termo, assim diz o Senhor. Natã, quando mete o dedo na cara de Davi, Davi, assim diz o Senhor. Micaías, quando vai diante do rei Acabe, Elias, assim diz o Senhor. Então, o profeta é aquele que fala a partir de algo divino, de uma revelação divina. Outras definições aqui: predição de eventos relacionados ao reino de Cristo. Então, o profeta fala coisas, prediz coisas a respeito do reino de Cristo, o seu eminente triunfo. Dom do discurso de professores cristãos, chamados de profetas, e um último item aqui, os dons e expressão desse profeta, especificamente, predições das obras que instaurarão o reino de Deus ou o reino de Cristo. Então, o profeta é aquele que fala daquilo que Deus o inspirou. Inspiração de Deus para a profecia. De novo, texto que nós lemos aqui, Efésios 4, 1 Coríntios 12, Deus estabeleceu na igreja, quem dá o dom é Deus, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Deus estabelece, Deus determina uma ordem organizacional para que a igreja de Cristo, ela se desenvolva debaixo da instrução divina, debaixo do ensinamento da palavra do Senhor. Vamos ver aqui o que a gente chamou de resumo indicativo, como é que a gente entende as principais características do dom, as principais características do dom do profeta. Conhecimento da palavra de Deus. No Antigo Testamento, a palavra estava sendo ainda escrita. A profecia, tirando Moisés, tirando a pessoa de Moisés, os demais profetas já tinham a lei, já tinham a Torá na mão. Então a profecia nasce do conhecimento da palavra de Deus. A profecia nasce do relacionamento do profeta com Deus. Não tem como ser profeta sem ter relacionamento com Deus. Então a primeira característica, nem coloquei, se der para você digitar aí, Juliano, por favor, depois eu atualizo aqui o slide. A primeira característica, comunhão profunda com Deus, intimidade, comunhão com Deus, comunhão profunda, intimidade, consagração, vida santa. Deus não vai dar sua palavra a qualquer um. Então a primeira característica do profeta era o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra, ele surge a partir de um relacionamento com o Deus da palavra. Então os profetas tinham um relacionamento com Deus, e aí diziam, assim diz o Senhor, de algo que eles tinham recebido. Hoje, já adiantando um pouquinho aqui do Novo Testamento, essa exigência se mantém. O profeta do Novo Testamento precisa ter relacionamento profundo com Deus, só que além desse relacionamento, dessa coisa, vamos chamar assim, relacional, tem a coisa cognitiva, porque a palavra está escrita e a palavra está acessível. Então nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. A Rebeca colocou aqui, assim diz o Senhor, põe ordem aí na casa. Outro item aqui importante, autoridade espiritual. Como é que funciona esse negócio de autoridade espiritual? Quando a gente tem determinados tipos de autoridade, elas são visíveis, Então, um policial, um bombeiro, que está numa determinada situação, por ele estar fardado, ele é reconhecido como autoridade. Diante do seu batalhão,
ele é reconhecido pelas insígnias. Então, visualmente a gente sabe, sargento, capitão, tenente, coronel. E a autoridade espiritual? Querido, é pelo exemplo. Então, de novo, relacionamento profundo com Deus, vida espiritual absurdamente destacada diante das pessoas. Imagina se Moisés tivesse uma postura como a de Datã, a de Corá, a própria postura de Arão, pipoqueiro, de vez em quando ali, dava umas rameladas na hora que tinha que tomar uma decisão. Será que as pessoas iam crer em Moisés? Samuel substitui Eli e os filhos de Eli, Hófni e Finéias, que eram perversos, eram devassos, eram promíscuos. Como é que alguém vai dar ouvido à voz profética se o profeta, se o camarada do discurso, ele tem uma vida torta? Não dá, né? Então, intimidade com Deus, conhecimento da palavra, autoridade pelo exemplo. E aí vem outra característica que todo mundo quer ter, mas essa característica só tem sentido se as três anteriores funcionaram. Ousadia, coragem, determinação. Muitos profetas bancaram as suas profecias com a própria vida. Jeremias foi lançado num buraco, Isaías foi cerrado ao meio, Micaías ficou no cárcere, teria morrido de fome e sede. A história de Micaías é fantástica. Depois você lê, quando Micaías é consultado numa conversa entre Josafá e Acabe, e 400 profetas dizem assim: Acabe, vai lá que você vai se dar bem. E Micaías diz algo que Acabe fica duvidoso, porque Micaías confirma o que os 400 de Baal falaram. E Acabe diz assim: como assim? Você sempre fala o que é mal a meu respeito? Como é que agora você está concordando? E Micaías vai dizer: olha, eu estou falando pelo espírito da mentira. Olha que loucura. Olha que loucura. Porque Deus vai matar você, Acabe. Porque você é um nó-cego infeliz, Deus vai matar você. Você vai dar ouvido a esses 400 e você vai morrer. E Acabe vai dizer: olha, se isso acontecer, deixa ele sem pão e sem água. E Micaías faz assim: olha, estou indo, porque a palavra de Deus sim vai se cumprir. Então, resumo indicativo, rapidinho. Conhecimento profundo, intimidade profunda com Deus, vida consagrada, vida separada. Conhecimento da palavra de Deus. Autoridade reconhecida, autoridade espiritual reconhecida, física, humana, socialmente. E ousadia, determinação, coragem. Vamos ver aqui três textos para ajudar aí o entendimento desse resumo que a gente fez. Eu coloquei aqui, né? Mais do que predizer o futuro, na cabeça de muita gente, o ministério profético resume-se a dizer o futuro. Então, a pessoa está grávida, olha, vai ser menino, vai ser menina. Ela predisse o futuro, ela acertou. Vamos ser sinceros, no caso de gravidez é 50% de chance, né? Dá para ser um profeta aí, se a pessoa chuta bem, 50% de chance de acertar. Mas as pessoas, elas estão procurando saber do futuro. O papel do profeta é revelar o futuro também. A gente já vai ver um pouco sobre isso. Mas principalmente, querido, falar sobre o presente, sobre a palavra de Deus. Olha só o que Paulo diz a respeito da profecia, como é um dom acima dos outros dons. Ele vai dizer, 1 Coríntios 14, 5, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Beleza. A questão da discussão sobre línguas espirituais, sobre línguas humanas, não vamos entrar nisso hoje, vai ter um encontro específico para isso. Mas Paulo vai dizer muito mais, mas muito mais do que falar em línguas estranhas. Eu queria que a igreja profetizasse. Ué, todo mundo vai falar de futuro? Todo mundo vai jogar na Mega Sena, todo mundo vai acertar, é isso. Porém, 1 Coríntios 4, 24, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido. Olha que coisa interessante.
Se a gente estiver na igreja, todo mundo profetizando, quando entra um incrédulo, quando entra alguém que não conhece da palavra de Deus, ele é convencido. Olha, convencimento é uma ação do Espírito Santo. Então a profecia, ela tem essa ação de convencimento, uma ação argumentativa, mas não é um argumento filosófico, humano. É o argumento poderoso do Espírito Santo de Deus. A palavra profética, ela convence, porque é uma palavra espiritual. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por fim aqui, 1 Coríntios 14, 39, portanto, irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Então existe inclusive um incentivo. Existe inclusive um incentivo. Ah, eu não sei qual é meu dom. Eu não sei qual o meu instrumento de trabalho espiritual. Na dúvida, procure o dom de profetizar. Porque Paulo diz que é superior ao dom de línguas, aos outros dons. Paulo diz que só não é superior ao dom do apóstolo, do enviado. Primeiramente apóstolo, depois profetas. Brincadeiras à parte, nós temos grandes nomes de homens e mulheres. Na semana passada surgiu a dúvida, sobre a questão de gênero no dom. Eu já respondi, mas vou voltar isso especificamente no dom de pastor, para a gente falar. Mas já adiantando, a palavra dom em si, que é usada em Efésios, que é usada em Coríntios, que é usada em Romanos, que Deus distribui, o Filho distribui, o Espírito Santo distribui, ela não tem conotação de gênero. Ela não tem conotação de gênero. Então os dons, eles são para os homens e para as mulheres de Deus. O dom de profecia também. Grandes nomes aí do Antigo Testamento: Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, Natã. Natã, pensa num caba bravo. O cara vai encarar Davi. Davi não correu de Golias. Você já parou para pensar nisso? Davi não correu de Golias, pelo contrário, Davi corre até Golias e utiliza inclusive a velocidade para lançar ali a sua pedra. Mas diante de Natã, Davi tremeu. Estava com espada e tudo, tremeu, filho, tremeu. Diante da profecia de Deus, o cabra treme. Que dizer de Elias? 440 profetas de Baal, mais 400 sacerdotes de Baal. Eram 840 pessoas que comiam na mesa de Jezabel, o povo inteiro passando fome, porque 3 anos não chovia. Elias enfrentou profeticamente e espiritualmente, entrou na batalha espiritual. Não correu. Porque a palavra de Deus, ela dá coragem, ela dá ousadia, ela dá autoridade, ela dá poder, e o profeta de Deus tem que agir assim. Valmir, Luz, meu primo aí e a avó, Deus abençoe, sejam bem-vindos também. Queridos, é necessário nós entendermos que o profeta, ele tem autoridade ou não, vinda da parte de Deus. Quem dá autoridade ao profeta não é o diploma. Quem dá autoridade ao profeta não é a experiência. Quem dá autoridade ao profeta não são os cabelos brancos. Quem dá autoridade ao profeta não é uma carteirinha, uma carteirada. Quem dá autoridade ao profeta é o próprio Deus. Então, Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, Natã, mulheres que a gente tem em citação: Miriam, Débora, Hilda. E a gente já vai ver que também no Novo Testamento nós temos personagens masculinos e femininos. Olha, não tem profetisa no Novo Testamento. Você precisa ler mais a Bíblia, querido. Porque tem, a gente já vai ver lá. Então, características, autoridade, dependência exclusiva de Deus e confronto. O profeta é um cabra que confronta. Tem esse negócio de ficar só dando profecia, alisando, não, querido. A profecia, ela tem que confrontar. Tem profecia que conforta? Sim. A profecia que diz, por exemplo, que Cristo foi nos preparar um lugar e voltará, isso é uma fala profética. Ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz paz.
mas a profecia que diz que quando Jesus voltar, ele vai separar ovelhas de bodes, e a uns dirá, vinde benditos de meu Pai, e a outros dirá, apartai-vos de mim, é uma profecia que confronta, ela confronta. E alguns vão dizer assim, mas quem é o pastor, quem é o profeta, para dizer que fulano vai para o inferno? Não, a gente não diz quem vai para o inferno, mas a gente coloca a condição de inferno. Quem está em condição do inferno? Aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que está em rebeldia com a palavra de Deus, aquele que desonra pai e mãe, aquele que está em corrupção, aquele que está em promiscuidade e não se arrepende. Todos os pecados permitem o arrependimento. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas, querido, se nós vivemos nessas condições em rebeldia, o lugar é esse. É chamado de inferno, lugar que é longe da presença de Deus. A Denise colocou aqui, todos podemos profetizar, todos que têm o dom. Todos podem falar da palavra de Deus, pode. Mas testemunhar e profetizar são coisas diferentes. Vamos lá, profeta no Antigo Testamento, aquela fala braba, aquela fala dura, aquela fala corajosa, dedo em riste, assim diz o Senhor. É algo fantástico. Vamos ver aqui um texto, Deuteronômio 18, 20 a 22. Deuteronômio 18, 20 a 22. A grande pergunta, né? Como saber se o profeta é realmente de Deus? Como saber se aquilo que está sendo dito é da palavra de Deus? Querido, primeira coisa, o profeta do passado, ele tinha que profetizar e ver o cumprimento da coisa. O profeta do presente também, mas o profeta do presente, ele tem um item direcionador, balizador, sustentador, que é fácil da gente confrontar. O que ele está profetizando está nas Escrituras? Se não está nas Escrituras, querido, você já desconfia. Não precisa nem esperar se vai acontecer ou não. Vamos lá, Deuteronômio 18, 20. Como saberemos, né? Se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou em presunção, não tenham medo dele. Inclusive, o profeta que fala em nome do Senhor mentiras era para ser executado, era para ser eliminado. Já pensou como ia ser hoje? Esses papagaios de pirata aí que falam um monte de coisa em nome de Deus e não tem nada com nada? Ia dar uma limpada, né, mano? Os programas de televisão ia dar uma esvaziada, não ia não? Ia ficar vários horários livres. Ia ser bom, porque dá para pôr Chaves, dá para pôr alguma coisinha assim mais divertida, né? Profeta no Antigo Testamento. Falou, tem que cumprir. Queridos, coloquei um texto aqui no próximo slide, 2 Reis 1. Olha a autoridade, olha a ousadia, olha o confronto. O profeta também confronta o rei. O profeta também confronta o sistema. A gente tem que ir contra o sistema pecaminoso, o sistema maligno, o sistema cruel, o sistema diabólico. A gente precisa se levantar contra isso também. Olha essa voz profética. Então lhe enviou o rei, no caso aqui o rei é Acabe, um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, no caso aqui o profeta Elias, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Cabra macho esse capitão, hein? Elias já tinha descido fogo do céu umas semanas antes. Elias já tinha orado 3 anos antes, tinha parado de chover. Elias orou de novo, a chuva voltou. Cabra macho esse capitão. Chegou assim: homem de Deus, desce. Espera aí, quem está mandando? Quem está mandando?
Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. E se você ler o texto, você vai ver que isso aconteceu 3 vezes. Fogo do céu desceu, consumiu 50. Fogo do céu desceu e consumiu mais 50. 50 mais 50 são 100, com 2 capitões, 102 passaram na brasa. O último capitão foi mais ligeiro. Homem de Deus, pega leve, tem misericórdia, quebra um galho, né? Vamos fazer um esqueminha nós dois aqui, quebra um galho, eu sou mortal, me ajuda. Aí Elias falou assim, deixa eu ver o que Deus diz, e seguiu aquele homem. Queridos, a autoridade. Ó, o Gilmar está respondendo aí, o que o Gilmar colocou? Brincadeira à parte, essa questão de profecia e revelação é muito séria, é verdade. A gente brinca porque a gente realmente tem alegria no Senhor e temos alegria aqui com os nossos amigos. Você que não é da igreja, saiba que a gente brinca muito, mas a gente leva o evangelho mais a sério do que a gente brinca. E a gente tem muita amizade aqui com os nossos irmãos. Mas a revelação é algo muito sério. Vamos ver algumas características dessas que eu já citei no início, né? Na profecia no Antigo Testamento. Nem todo profeta era vidente, querido. Nem todo profeta anunciava futuro. Então, muita gente se equivoca em colocar como carro-chefe do dom de profeta o futurismo. Não é esse o carro-chefe. Nem todos os profetas profetizaram o futuro. Boa parte da profecia de Moisés era presente. Boa parte da profecia de Josué era presente e passado. Josué lembrava os feitos passados. Boa parte da profecia de Samuel, passado, relembrando, reinterpretando a lei. Vamos lá. Eu não vou ler todos os textos, senão o horário vai ficar avançado, mas te incentivo a anotar aí no teu caderninho, você que está participando, né? Então, no texto de Josué 20, a gente tem Moisés relembrando. Você já começa a ver isso em Deuteronômio. Em Deuteronômio você vê Moisés, antes de morrer, relembrando toda a lei. E em Josué relembra Moisés e relembra a lei. Pô, Josué é um profeta que está olhando para trás. E está dizendo assim, olha, assim disse o Senhor, através do seu profeta Moisés. Então, é uma profecia que olha para trás. Pô, mas é profeta? Quem fala do passado, sim, querido. Quem fala correto, principalmente, né? Quem relembra a lei. Então, Moisés, nos seus discursos de Deuteronômio, relembra a lei. Josué também relembra a palavra da lei. 1 Samuel 17. Samuel era um profeta que julgava. Samuel era um profeta que julgava as nações. E não necessariamente o juiz era feito debaixo de profecia no sentido de revelação. Olha Samuel, esse é culpado, esse é inocente. Não, Samuel muitas vezes chamava as testemunhas. Ué, mas ele não era profeta? Por que Deus já não dava revelação? Porque também Deus nos deu um negócio chamado inteligência. Aí você, preguiçoso, não quer estudar, não quer ler a Bíblia, não quer caminhar numa área, numa profissão. Aí eu vou orar para Deus me dar. Deus vai dar para você, infeliz. Fica aguardando, não vai estudar não. Vê se tem algum preguiçoso na Bíblia que se deu bem. Samuel era um cara preparado, então ele ia julgar também baseado nas evidências. 1 Reis 2,15, você vê Aías sendo um profeta interpretando a lei. Ele pega a lei e interpreta. Ele não disse nada de passado, nada de futuro. Ele pega a lei e interpreta ela para o tempo presente. Jeú, que executa a profecia, ele é chamado de profeta, e ele acaba ele não faz a profeta, ele executa a profecia. E Elias, que prediz a fome, prediz a seca, prediz a volta da chuva, prediz a morte de... Elias era meio da Atena, sabe? Manja,
um profeta da Atena, que fala de sangue e tal, olha, vai morrer, Jezabel, os cães vão lamber ela, parecia um da Atena. Os irmãos que gostam desse tipo de noticiário, lê o texto de Reis, ao invés de ficar assistindo, lê o texto de Reis, tem sangue, tem morte, tem espada, tem traição, olha, vai ler o livro de Reis e de Juízes, tem tudo isso. Então Elias era um profeta que também fazia milagres, era um profeta de sinais e maravilhas. Para terminar aqui o Antigo Testamento, alguns tipos de ministérios proféticos, tipos de ministérios, profeta e sacerdote, Samuel. Então Samuel era um profeta, mas também era sacerdote, também era juiz. Samuel era um cara de um nível de competência e de intimidade com Deus profunda. Profetas escritores, Isaías, Jeremias. E Jeremias ainda teve que escrever 2 vezes, né? Porque picotaram o texto dele, queimaram o texto dele. Profetas orais da tradição, dos discursos, Elias, Eliseus. E tem os videntes, aqueles que indicam o futuro. Davi, Deus já te perdoou, mas o teu filho vai morrer. Então ele predisse o futuro e aconteceu. E o rei que enfrentou, o guerreiro que enfrentou Golias, não enfrentou o profeta. Interessante, né? E a gente vê nesse sentido um nível de espiritualidade que talvez falte nas igrejas hoje. Davi enfrenta o guerreiro, mas não enfrenta o profeta que fala em nome de Deus. Hoje em dia as pessoas não enfrentam ninguém na rua, mas enfrentam o profeta que fala em nome de Deus. Houve uma baita inversão de importância, de relevância. A gente foge das guerras, inclusive as espirituais, mas a gente quer enfrentar os profetas de Deus. Vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Olha, já 9 horas, vamos correr aqui. Vamos para o Novo Testamento. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que Jesus vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo vem para dar testemunho de Cristo. O Espírito Santo vem para nos ensinar a respeito de Cristo. O Espírito Santo vem para ratificar, não retificar o ministério de Cristo, porque o ministério de Cristo é perfeito, o ministério de Cristo é completo, o ministério de Cristo houve a declaração, tudo está consumado. Se está consumado, não tem que fazer mais nada. Quando alguém termina uma obra, entregou, não tem que pôr rejunte, não tem que aparar arestas, está pronta, está entregue, está consumado. Tem profecia no Novo Testamento? Alguns vão dizer que não. A gente tem um grupo de pessoas que dizem, né, que os dons cessaram depois de Cristo, que os dons cessaram depois dos apóstolos. E na verdade a gente tem profetas. Antes de Cristo, João Batista, temos profetas no mesmo universo de Cristo e temos profetas pós-Cristo, que vão anunciando aquilo que Deus faz. Vamos ver aqui, eu citei, né, o nome de João Batista, Ágabo, Judas, Silas e as filhas de Filipe. Vamos para o próximo slide aí, que eu pus 2 textos, pus 3 textos. Texto de Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. Jesus já tinha ascendido aos céus. Alguns apóstolos já haviam morrido, inclusive Tiago já havia morrido. E nós temos aqui profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém são profetas e mestres. Eles têm uma dupla função, eles têm mais do que um dom. Isso depois da ascensão de Cristo. Havia profeta depois da ascensão de Cristo. Atos 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles chamado Ágabo. Então Ágabo não é apóstolo,
Ágapo não está entre os 12, e Ágapo é chamado de profeta, também depois que Cristo havia ascendido aos céus. No dia seguinte, agora estou em Atos 21, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Felipe, o evangelista. Esse Felipe era diácono. Pensa num cara, né? Felipe é um cara moderno. Felipe é o cara do tempo, do nosso tempo, né? É aquele que faz uma série de atividades. Os nossos pais, os nossos avós, era aquela turma da geração que entrava numa fábrica e passava a vida 30 anos na mesma fábrica até se aposentar. Nos anos 60, nos anos 70, isso era cultural. O bom empresário, o bom funcionário era aquele que estava muito tempo na mesma função, porque ele se tornava especialista. No tempo presente, a gente fala muito do generalista, aquele que sabe um pouquinho de cada coisa. É um funcionário mais flexível, mais híbrido. Esse cara é Felipe. Felipe começa como diácono, daqui a pouco ele está como evangelista, daqui a pouco ele está como exorcista, expulsando demônio, e as filhas dele, para quem olha, não tem profeta, não tem profecia no meio das mulheres. Vamos lá. Filipe, evangelista, tinha 4 moças, 4 virgens, 4 donzelas, e as meninas profetizavam. Então nós temos profecia no Novo Testamento, temos profecia depois da ascensão de Cristo, temos profecia fora da geração dos apóstolos, temos profecia também entre as meninas, entre as mulheres. Então Deus continua agindo, Deus continua falando. Quem quer ser profeta aí? Coloca aí no Facebook. Quem quer ser? Vamos ver aí, querido. Vamos ver. A carreira de profeta é uma bênção. Tem alguns que foram queimados, outros foram cerrados. Tem uns que passaram fome. Tem uns que tiveram que profetizar pelado. Teve outros que tiveram que casar com prostituta. Teve outros que tiveram que fazer comida esquentando no excremento, no cocô. É uma vida boa, a vida de profeta. Eu te convido. Mas era uma turma que tinha uma intimidade com Deus, querido, que tudo isso se tornava fichinha. Tudo se tornava fichinha. Bom, algumas características. O profeta é aquele que ensina. Talvez ele não tenha o dom do ensino, aquela didática completa que o mestre e o doutor vai ter, mas ele também ensina. Ele ensina a palavra de Deus. Ele cobra. Ele não apenas ensina, mas aquela coisa de lembrar, de cobrar. Ele preserva a palavra genuína. Porque o profeta repete muitas vezes a mesma profecia. Se você vê os discursos de Moisés, são absurdamente repetitivos. O profeta, ele orienta, ele exorta, ele até cobra o governo, o rei, a liderança, o sacerdote, o pastor. O profeta se levanta contra o sacerdote e diz: olha, sacerdote, você está fora da lei. O profeta se levanta diante do rei e diz: olha, rei, toda injustiça é contra Deus. É um papel do profeta. O profeta traz lembrança. Como é que ele aponta para o futuro? Revisitando o passado. Ele traz de volta a lei, ele traz de volta a palavra do Senhor e aponta para o futuro. O profeta orienta o povo. Se você tem na mesma geração um sacerdote fiel e um profeta fiel, o negócio bomba. Se na mesma geração, Arão e Moisés, o sacerdote e o profeta, aí o negócio bomba. Na mesma geração, você tem Davi, que é rei, em dado momento você tem Samuel, em dado momento você tem Natã. Pô, a nação prosperou pra caramba. Porque Davi pecava e se arrependia. Davi, não, mesmo quando ele escondeu o pecado durante um período, ele aceitou a palavra profética. Então, querido, onde há sacerdócio e onde há profecia de Deus sendo observada, não tem como dar errado. Se na sua casa há sacerdócio e há palavra profética, o teu casamento, a vida dos teus filhos, não importa a dificuldade. Querido, isso não quer dizer que a gente não passe por dificuldade. Olha, mas eu sou fiel, eu cumpro a palavra, eu estou passando por isso.
Os profetas também passaram. O que eu estou dizendo é que a gente passa, a gente não fica nela. A gente passa por ela, a gente vence. Bom, o profeta reinterpreta a palavra. Ele reinterpreta, olha, isso está se cumprindo agora. Aquilo que Moisés falou está se cumprindo agora. Pedro faz isso lá no Novo Testamento. O que está acontecendo não é que estamos embriagados à plena luz do dia. O que está acontecendo, o que vocês veem diante dos vossos olhos, é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu espírito. Então, ele interpretou ali a profecia. E também aponta para o futuro. Também aponta para o futuro. Qual a profecia que nós temos hoje, querido? Nós temos uma profecia para dar. E a gente dá essa profecia com muita alegria. A profecia que nós temos para dizer é que Cristo vai voltar. E essa profecia vai se cumprir em nome de Jesus. Então nós anunciamos, nós proclamamos a volta do Senhor Jesus. O que mais aqui que eu pus? Para nós terminarmos. Para terminarmos aqui, alguns cuidados, né? Então também fiz isso com o ministério apostólico, a gente colocou alguns cuidados. Então você que quer ser profeta, você que busca o dom da profecia, tem que ter cuidado com a vaidade, com a soberba e com a presunção. Houve profetas de Deus que se desviaram. Houve profetas de Deus que se perderam no meio do caminho, assim como nos dias de hoje. Então, o profeta não busca ação para ele não busca se colocar à frente, ele confronta. Mas se a liderança, se o sacerdócio está funcionando, não tem por que o profeta ir lá e querer cuidar da vida do sacerdote, mandar o sacerdote agir assim, assado. Se o sacerdote está cumprindo a lei, o profeta tira até férias, o profeta fica de boa, não pode ter presunção. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Moisés não entrou na terra prometida? O que dá a entender o texto é que Moisés teve um ato de presunção. Deus fala assim: Moisés, diga para a rocha, para que dela saia água, e as pessoas vão ver o poder e me glorificar. Ao invés de Moisés dizer à rocha que Deus mandou da rocha sair água, Moisés estava nervoso, irritado, o povo tirou ele do sério, e vamos ser sinceros, o povo tira a gente do sério, né? E aí Moisés foi dar uma castada na rocha. Deus cumpriu. Deus podia não ter cumprido, mas Deus cumpriu. Deus cumpriu a palavra de Moisés para honrar, de alguma forma, o ministério de Moisés. Mas Deus limitou a ação de Moisés. O ministério dele foi limitado, inclusive geograficamente. Ele ficou de um lado do rio Jordão e o povo entrou do outro lado. Queridos, recapitulando aqui para nós terminarmos. Profeta de Deus. O que o profeta de Deus precisa ter? Intimidade profunda com o Senhor. Intimidade profunda com o Senhor. Conhecimento profundo da palavra de Deus. Conhecimento profundo da palavra de Deus. Autoridade espiritual, que é cultivada no silêncio do quarto, mas que aparece diante da sociedade. Autoridade reconhecida. E precisa ter coragem, querido. Precisa ter ousadia. Precisa enfrentar as questões do tempo presente, precisa enfrentar gente dentro da igreja, precisa enfrentar gente na sociedade, precisa enfrentar falas, ideologias e tanta coisa. Nós precisamos da ação e da coragem de Deus. Amém?